Eu sou Arthur Marra, psicólogo, e como saber quem é você? Na série Invasão Secreta, os Skrulls estão na Terra começando uma invasão e tomando controle da identidade de figuras importantes, grandes líderes e até de alguns heróis. Não dá pra confiar em ninguém e nem dá pra saber as intenções de cada um. Mas pensando na psicologia, o que define quem nós somos e como os Skrulls podem assumir a minha ou a sua identidade? O médico e pesquisador argentino Ivan Izquierdo, em um de seus artigos sobre a memória, escreveu que sou quem sou porque lembro quem eu sou. Então a gente pode pensar nas nossas memórias e em como elas moldam quem nós somos. Eu até já falei sobre elas no filme Divertidamente, e mais especificamente sobre as memórias autobiográficas, que são aquelas tão significativas que formam ilhas da personalidade na cabeça da Riley. Mas o que são as memórias? A memória não é simplesmente uma lembrança de uma cena. A memória é um processo que envolve 4 etapas: a de aquisição, formação, conservação e a de recuperação. O que nós geralmente associamos como memória é só a última parte, quando a gente lembra da cena, do momento, das pessoas, que no caso é a evocação. E as memórias autobiográficas ou episódicas são aquelas memórias que duram mais tempo e que dizem respeito à nossa vida. Elas fazem parte da nossa identidade e sem elas talvez não seríamos nós mesmos. Como, por exemplo, uma viagem especial que a gente fez e aí esse lugar fica na memória como um lugar especial. Ou quando alguém fez algo importante para você, ou quando teve uma festa de aniversário tão boa e tão diferente das outras que você vai sempre se lembrar. E são essas memórias que vão fazer parte de quem você é no presente. Seja para buscar esses momentos de novo, tipo planejando outra viagem marcante, ou dar mais valor a uma pessoa especial. Na série, inclusive, um desses Skrulls pede permissão a alguém que está morrendo se pode assumir a vida dessa pessoa. A pessoa diz que só poderia fazer isso se o Skrull fizesse a promessa de que continuaria a viver uma vida significativa no lugar dessa pessoa. E aí esse Skrull toma a forma e depois assume a vida dessa pessoa, prometendo amar as pessoas importantes e valorizar essas relações. O que talvez o Skrull tenha conseguido fazer, já que pode ter tido acesso às memórias dessa pessoa. Agora, mais teoricamente, as memórias autobiográficas têm algumas funções muito importantes e mais especificamente são 4. A função diretiva, que se refere ao uso dessas memórias e experiências do passado de referência para resolver os problemas do presente e funcionando como um guia e também para ações no futuro. A função social é a que está relacionada com o desenvolvimento e evolução das relações sociais por meio de troca de experiências pessoais com as outras pessoas. A função autorrepresentativa, que é a função que os Skrulls talvez tenham mais interesse, porque é o potencial que as memórias têm para desenvolver e manter uma identidade ao longo do tempo. E por último, tem a função de adaptação, que reflete o quanto esse sistema de memória pode ser usado para manter ou alterar padrões de humor. Além disso, de uma forma mais neurológica, as memórias autobiográficas são diferentes das memórias semânticas, que são aquelas que têm os sentidos e significados daquilo que está à nossa volta, pois elas mobilizam a nossa percepção e sentido e envolvem uma noção de tempo e espaço das experiências que vivemos, de quando vivemos, com quem e onde. Ou seja, no momento que a gente lembra, a gente revive essas memórias como um filme na nossa cabeça. Além disso, a lembrança, ou melhor, a evocação das memórias autobiográficas envolvem mais regiões do cérebro e não se limitam apenas a uma área. E quanto ao processo de formação dessas memórias, de quando elas começam a se formar, elas estão muito associadas com o fim da amnésia infantil, aquele processo em que a gente esquece muitas experiências que passamos durante o começo da nossa vida. Esse processo se dá por volta dos 6 a 7 anos, idade em que também vão se formando a consciência de si e separação da criança do que é dela e do que é do outro. E é a partir daí que há a formação das memórias autobiográficas. Pelo menos essa é uma das hipóteses mais aceitas na área da memória. As memórias autobiográficas têm uma importância fundamental para o desenvolvimento da nossa identidade pessoal e construção do nosso senso de eu, porque através dessas memórias entendemos o nosso passado, lembramos de momentos importantes e também do que é importante para nós
para que a gente possa agir no presente e planejar o futuro. As memórias autobiográficas também nos ajudam a regular os nossos comportamentos e tomar decisões, já que podemos tomar essas experiências como uma referência para agir no futuro. Tipo quando vivemos uma experiência negativa e no futuro vamos tentar evitar situações parecidas, seja evitando algum lugar, afastando alguém por meio de comportamentos defensivos ou simplesmente evitando ou fugindo de situações específicas. E ainda a memória é construída socialmente. E aí dividir momentos com outras pessoas pode ajudar a reforçar essas memórias positivas e fortalecer a nossa própria identidade. E por outro lado, é normal também que exista uma vontade de apagar experiências ruins ou dolorosas que aconteceram. Nesses casos, infelizmente, é muito importante enfrentar essas memórias e experiências. Mas isso deve ser feito respeitando o seu próprio tempo, é claro, e se possível, podemos também buscar um profissional da psicologia para ajudar a processar essas experiências de outras formas. Com a ajuda do profissional certo, podemos trabalhar essas memórias e desenvolver estratégias para lidar com os sentimentos desagradáveis que estão associados. Tudo isso levando em conta, como eu falei, o tempo de cada um, levando em consideração a dor de cada um, e num cenário ideal essas experiências podem ser ressignificadas, ou seja, transformadas, e passem a ser uma experiência de aprendizado e autoaperfeiçoamento. E ainda, as nossas memórias nunca param de ser formadas. Ao longo de toda a vida, essas memórias estão sempre sendo construídas, o que reforça que nós estamos em mudança o tempo todo e ainda podemos mudar quem nós somos. Então até mesmo um Screw pode ter acesso às nossas memórias e se tornar uma pessoa melhor a partir das experiências que vai ter depois. Mas como acontece no Divertidamente, as memórias moldam as ilhas da personalidade. Então o que a personalidade nos diz sobre quem nós realmente somos? A personalidade é um construto que se refere a um conjunto de comportamentos, pensamentos e emoções. Esses padrões se combinam e formam o que nós chamamos de personalidade. Ela se dá com a combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais, culturais, que começam a se formar desde o nascimento e se desenvolvem durante toda a vida. A personalidade desempenha um papel essencial na compreensão do comportamento humano, influenciando as nossas escolhas, as nossas emoções, nossas reações, preferências e até as interações sociais. Na psicologia existe um interesse que busca desenvolver ferramentas para medir e classificar a personalidade. Então existem diversas teorias que buscam entender a personalidade e muitas delas tentam dividir as nossas características e formas de encarar as experiências para tentar medir e entender melhor a nossa personalidade. Uma dessas teorias é a dos 5 grandes fatores, ou Big Five. Essa teoria divide a personalidade em 5 características que interagem entre si. Esses 5 fatores são a abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, a amabilidade e o neuroticismo. A abertura à experiência expressa a curiosidade, imaginação e vontade de tentar e buscar novas experiências. A conscienciosidade refere-se a traços como a organização, a responsabilidade e a persistência. A extroversão está relacionada à sociabilidade e à busca por experiências sociais. A amabilidade engloba a empatia, a generosidade e cooperação com os outros. E por fim, o neuroticismo envolve a estabilidade ou instabilidade emocional e como reagimos emocionalmente às mais diversas situações. Essas dimensões possuem subdivisões que ajudam a compreender melhor a personalidade de cada um e ainda entender as variações individuais de personalidade e a sua influência em diversos aspectos da vida de uma pessoa. E como eu falei, esses traços interagem entre si e ajudam a moldar quem nós somos, afetando as nossas escolhas, preferências, nossas formas de se relacionar, de sentir. E além disso, esses traços e a personalidade em geral têm uma forte relação com a saúde mental e o bem-estar emocional. Podem influenciar a forma como enfrentamos situações estressantes e lidamos com as nossas emoções. Compreender a nossa própria personalidade e a dos outros pode ajudar a melhorar a comunicação e até melhorar os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Então não é só a memória que nos define, mas ela também ajuda a moldar a personalidade. Então juntas, a memória e a personalidade nos dão uma boa ideia de quem nós somos e o que nos define. Mas isso também mostra que as duas afetam uma a outra
e nos fazem ser quem nós somos. A personalidade, por exemplo, pode se transformar ao longo do tempo e pode ser influenciada por eventos importantes, por experiências ou traumas, e além disso, o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento e a busca por mudanças positivas também podem impactar na flexibilidade da personalidade. Isso significa que podemos desenvolver traços positivos e trabalhar na melhora de aspectos que possam nos prejudicar em determinadas situações, possibilitando um crescimento pessoal ao longo da vida. Realizar testes e explorar mais sobre a nossa personalidade pode ser muito positivo para nos ajudar a nos conhecer melhor e pode até ajudar algum Screw que queira roubar a nossa identidade. O autoconhecimento é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a entender as nossas forças, fraquezas e motivações internas. Uma profissional ou um profissional da psicologia pode realizar uma avaliação psicológica, realizando testes de personalidade, nos ajudando a avaliar e compreender melhor os nossos traços de personalidade. E aí podemos identificar padrões comportamentais que podem estar nos influenciando de maneira inconsciente. Além disso, conhecer os nossos pontos fortes pode nos encorajar a buscar oportunidades e experiências que estejam alinhadas com as nossas preferências e facilidades. Por outro lado, ao identificar áreas que precisam de desenvolvimento, podemos focar em melhorar aspectos que nos ajudarão a enfrentar desafios e alcançar nossos objetivos. O processo de autoconhecimento também nos ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis, uma vez que compreendemos os nossos padrões de comportamento e nos tornamos mais empáticos ao entender as diferenças individuais dos outros. Então, se conhecer e explorar a própria personalidade é um ótimo passo em busca do autoaperfeiçoamento de experiências mais significativas e satisfatórias. Assim como assistir aos vídeos aqui do canal que podem te ajudar a entender a psicologia e a se conhecer melhor. Ai, que gracinha! Então se inscreve aqui no canal e manda esse vídeo para mais alguém para divulgar a psicologia e ajudar mais pessoas a se conhecerem melhor. E caso você queira saber mais sobre a personalidade, os 5 grandes fatores ou outras teorias da personalidade, pode colocar aqui nos comentários e eu posso falar mais sobre a personalidade, essas teorias, sobre esses construtos e como a nossa personalidade pode mudar ao longo do tempo. E agora que a gente sabe mais sobre a memória e a personalidade, o que você acha que acontece quando os Screws tomam a forma de alguém? O que você acha que os Screws copiam e o que realmente transforma eles em outra pessoa? Coloca aqui nos comentários. E eu falo mais sobre a psicologia na Marvel nesse vídeo aqui, mas se você quiser saber mais sobre relacionamentos e a psicologia no novo filme da Barbie, pode clicar aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.